Você é a Raíssa e o Matias são prósperos. Já vem 2 de cara, né? Imagine, contar a bênção que estavam grávidos. Aí no meio da semana falam que é de 2. Imagine na próxima pode ser 4. Deus o livre, né? Que bênção maravilhosa. Que legal. Tá enchendo de criança e Deus falou que ia trazer crianças. E hoje estão empolgados, um choro. Mas sabe, eu quero, antes de ministrar, queria deixar algo para vocês. Como igreja, a gente precisa romper, crescer e ir adiante. E quando a gente viu que crianças estão chegando, é porque a gente sabe que Deus liberou palavras para nós. E essas palavras é de um romper, de um crescimento que Deus quer ministrar, quer entregar à sua igreja. E durante todos esses anos a gente vê que houve um crescimento até uma parte, daí os nossos olhos percebem que parece que não está crescendo, parece que está tudo parado, e não é assim. Nós estamos rompendo, mas às vezes nosso ambiente espiritual como cidade também interfere muito. E em muitas situações nós precisamos orar e guerrear. E se nós não guerreamos, não oramos, nós não vemos o sobrenatural de Deus, nós não vemos os milagres de Deus, o romper de Deus nas nossas vidas. E quando eu pergunto para vocês se vocês são prósperos, é que nós só vamos crescer quando o povo de Deus é próspero. Quando o povo de Deus toma posse das bênçãos que Ele liberou para mim e para você, para que a gente compartilhe, para que a gente abençoe, para que a gente profetize sobre esta terra. E a nossa prosperidade não é uma prosperidade a fim de receber algo em troca. A nossa prosperidade é saber que Deus, Ele abre os céus sobre a nossa vida e Ele libera a sua graça, a sua bênção e a sua vitória sobre nós. Nós não estamos aqui atrás de riqueza. Você está atrás de riqueza? Porque se você vem à igreja atrás de riquezas materiais, você está muito enganado. Deus, Ele vai te dar riquezas. Ele já tem nos dado riquezas. Mas os nossos olhos não podem ficar focados unicamente e totalmente nas riquezas físicas e materiais. E se nós queremos crescer, nós não podemos ficar nesse prédio. Já pararam para ver isso? Nós não podemos ficar aqui. E nós não podemos também permitir que vocês vão embora para outra cidade, que vocês vão embora para outro país. Está na hora de você ficar aqui, está na hora de você ser bênção e ser usado aqui. Não é verdade? A gente precisa de soldados, a gente precisa de valentes que sirvam, que façam a obra de Deus nessa terra. E você e eu somos escolhidos para isso, para levar a palavra a quem precisa. Só que hoje, talvez sua experiência deve ser bem negativa. Mas eu convido, mas eu chamo e ninguém vem. Mas temos uma infinidade de palavras. Na escola de líderes dessa semana que passou, eu estava falando sobre a libertação financeira. E na libertação financeira nós precisamos ser usados por Deus para ministrar na vida de pessoas que vão se achegar a nós com problemas financeiros. E nós precisamos saber ajudá-los. Então eu trouxe para eles alguns pontos que a gente sempre ministra e fala, e trouxe algumas coisinhas que nos chamou a atenção. E uma delas foi falar sobre a prosperidade. E durante a semana, Deus trouxe ao meu coração para falar a vocês também sobre essa prosperidade. Porque nós só vamos crescer se nós permitirmos a prosperidade de Deus acontecer na nossa vida. Nós só vamos poder ir além se nós deixarmos Deus trabalhar dentro do nosso coração e nós permitirmos Ele ministrar com a sua glória e o seu poder sobre nós. O que nós não podemos é achar que nós não vamos chegar a lugar algum, porque são tantas as lutas, são tantas as provas, são tantas as batalhas. Nós não podemos permitir que esta visão atrapalhe nossa vida de conquistar aquilo que Deus tem nos dado como visão, que é de ir e fazer o quê? Discípulos. Diga, eu fui chamado. Todos vocês, não é só eu não. Diga, eu fui chamado para ir e fazer discípulos. Às vezes vocês acham que é minha obrigação ou da pastora fazer isso. Não é. Eu sei que como discípulo eu preciso ir. Eu preciso ganhar vidas. Eu preciso falar do amor de Jesus às pessoas. Mas e você?
Você tem olhado para o seu umbigo apenas e tem visto o tamanho dele? Se tem alguma coisa ali? Às vezes nós estamos olhando apenas para o nosso eu, para o nosso propósito, e nós não estamos olhando aquilo que Deus quer realizar através da nossa vida. Então, quero declarar assim sobre a tua vida e sobre esta igreja, que nós vamos romper sim em nome de Jesus. Apesar de que em muitas situações eu olho e vejo assim, nós não vamos sair do lugar, parece. Parece que as coisas não vão sair do lugar, mas elas só saem quando eu e você damos o passo. E eu quero dizer para você, o romper de Deus só acontece na tua vida se você der o passo. Nem amém saiu, né? Não fala agora, porque eu falei. Quando você declara amém é porque eu estou dizendo assim seja na minha vida. Nós precisamos parar de olhar as circunstâncias e precisamos olhar aquilo que Deus tem para nos dar. Amém? Por isso, quando você pega na tua Bíblia, quando você canta, quando você adora, quando você vem na igreja, você vem para declarar que o teu rei vive na sua vida, está agindo sobre a sua vida e operando sobre a sua vida. Amém? Outra coisa, prosperidade não acontece olhando para o celular para ver quanto está o jogo do teu time em casa. Se isto começar a ter mais aqui na igreja, eu vou quebrar o seu celular quando entrar. Está ouvindo? Ai, mas está ganhando. Não me interessa. E não interessa a você. É tempo do quê? De buscar a Deus. É tempo de ouvir a voz de quem? De Deus. Ah, mas a criança está gritando. Deixa que grite, que esperneie. Ele está louvando. Eles não sabem falar, mas eles estão louvando. A Bíblia fala que as árvores cantam. Não é verdade? Ontem eu estava vendo assim, muitas pessoas na hora da chuva, desesperadas orando. Ai meu Deus. Fui em outros lugares, todo mundo começa a orar, né? Gente, as árvores estão louvando. A chuva é natureza, é o quê? A glória de Deus. Deus não vai permitir que nada de mal venha sobre cada um de nós. Mas Ele está sendo glorificado também através de vento, de chuva, de sol, de sombra. Deus é glorificado. Então, glorifique a Deus quando você estiver aqui, quando você estiver em casa, quando você estiver no trabalho. Dê glórias, porque isso é a prosperidade de Deus sobre vocês. Amém? Você tem a sua Bíblia? Deixa eu ver ela. Vocês têm vergonha de mostrar essa Bíblia? Tem Bíblia aí? Não? Tem uma Bíblia aqui ainda. Espera aí. Filho, cadê a tua Bíblia, minha? Está no celular. Que tem. Um, dois, três. Esta é a minha Bíblia. Meu coração. Destrutivo, sempre vivo. Seremos. Amém. Hoje nós vamos falar do segredo de quem prospera. Diga assim, o segredo de quem prospera. Alguns anos atrás eu levei uns casais lá no ECC, Curitiba, e eu lembro que falavam assim para mim, depois que ouviram eu ministrar. Nossa, esse pastor que eu quero lá na igreja, pastor, você tem que voltar a ser assim. Eu tenho que voltar a ser assim como? E, não, desse jeito, pastor, vibrante, alegre, e não sei o quê, faz todo mundo rir. Eu não sou animador de palco, mas o que eu quero dizer a vocês é o seguinte, que aquela situação, Deus me fez lembrar que nós precisamos viver aquela alegria, viver aquele tempo, e eu estava olhando para mim, eu preciso viver aquele tempo novamente, de celebrar,
de adorar, de não olhar problemas, de não olhar as dificuldades, não ficar olhando para situações que nos seguram e nos travam e não nos deixam ir. Nós precisamos começar a declarar algumas coisas. E como eu falei a vocês na escola de líderes, quando eu falei sobre a prosperidade, eu cheguei e falei assim para todos eles. Eu falei assim: quer prosperar, quer crescer, quer ser abençoado mesmo, mais e mais, quer entender o que é isso? Eu pedi para eles, abram então em Josué capítulo 1, versículo 8. E eu quero pedir a você hoje que abra a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Eu quero esmiuçar um pouco mais este versículo para nós. Quero assim trazer um pouco mais de detalhes para nós. Mas quer ser rico? Casa é legal, que se eu pegar e dá para fazer um corte na internet. Quer ser rico? Aqui está a palavra para ser rico, que hoje é tudo assim. As pessoas trabalham com cortes. Eu nunca vi isso na minha vida, mas tudo bem. Quer aproveitar o corte? Então corte. Olha só o segredo. Josué capítulo 1, versículo 8. Fala assim, ó: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Pastor, tem uma ideia nova agora na internet. Se eu pegar e comprar tal coisa e revender isso, eu vou ganhar e eu vou conseguir conquistar uma vida melhor. Eu vou vender fone de ouvido, eu vou vender micro-ondas usado, eu vou vender sapato das pessoas que nem um brechó. Eu vou fazer o que mais? O que estão vendendo hoje para ficar rico? Tem cada loucura para ficar rico hoje. E eu pergunto para vocês, estão ficando? Aí sabe o que vocês vão me falar? Alguns vão dizer assim, que são aqueles bem razão. Tem alguns que estão. Eu conheço. Você conhece um ou meio um? Eu acho tão interessante que as pessoas falam que estão ganhando milhões. Mas você sabe o que é ter milhões na conta? Sabe? A pessoa ganha até 5, 6 mil reais por mês e acha que vai ficar rico. Mas você tem tantas despesas no mês. Você tem uma casa, você tem uma família, você tem várias coisas. E aí, o olhar e a visão é: eu preciso ter bens, eu preciso conquistar, eu preciso ter várias coisas, preciso ter o meu milhão. Você pode correr atrás de tudo isso. Mas a Bíblia não está nos falando sobre isso. A Bíblia está falando aqui algo muito poderoso através da vida de Josué. O que nós precisamos entender é que Josué pegou uma situação bem complicada. Moisés acabava de morrer. Ele não pôde entrar na terra prometida. Moisés viu a terra prometida, caminhou no deserto, conduziu o povo no deserto. Até aí tudo bem. E aí Deus pega e chama Josué para uma conversa. E Deus deu anúncio para Josué e falou assim: viu, o meu servo Moisés morreu. E a partir de agora eu escolhi você para conduzir o meu povo, para conduzir uma nação de 2 milhões de pessoas, uma cidade de Curitiba inteira, para estar na mão dele. E ele jovem, 40 e alguns anos, a minha idade mais ou menos, tá? Ele chega e fala assim: mas Senhor, e o Senhor já começa dizendo assim: seja forte e corajoso. Não se preocupe, eu estou com você. Eu estou aqui falando com você isso e blá blá blá. E daqui a pouco Deus de novo. Quando Josué dava aquela respirada para falar, indagar alguma coisa, Deus pegava e parava. Seja forte, corajoso. Por que Deus estava falando isso? Porque Deus estava repetindo, e depois nós vemos aqui que Deus fala de novo no versículo 8. Seja forte, seja corajoso. Ele vai falando porque dentro do coração de Josué havia o que todos nós muitas vezes sentimos, um pouquinho de medo, insegurança.
Mas Deus estava dando uma palavra para ele, dizendo assim: eu sou o seu Deus, por isso seja forte e corajoso, porque eu estou na sua frente. E aqui ele coloca a palavra profética para nós: não deixe de falar as palavras da lei. E quando Deus está colocando isso para ele, nós vemos que Deus está trazendo uma revelação do que é ter uma vida próspera, do que é ter uma vida cheia das riquezas de Deus, do que é ter uma vida abençoada ainda mais pelo Senhor. Deus não chamou Josué para dar uma estratégia militar. Deus não chamou Josué e falou assim: Josué, separe tantos e tantos e agora vocês vão guerrear. Pega os tanques, pega as bazucas, as metralhadoras e vamos matar todo mundo. Ele não falou nada disso. Ele não falou o que era para fazer, ele só falou: seja forte e corajoso, porque eu te chamei, eu te escolhi. E eu tenho algumas orientações para você. E dentro deste versículo, Deus deu a orientação. Deus mostrou para ele o que era para fazer. Hoje o que nós vemos é que quando as pessoas vêm na igreja, elas querem um manual, elas querem um livro, elas querem um material nas mãos, que ensine a prosperar, que ensine a ganhar dinheiro, que ensine a fazer tal e tal coisa. Hoje é incrível como as pessoas procuram esse povo para ministrar sobre eles quais são os segredos para que eu cresça, para que eu rompa, para que eu prospere, para que eu consiga as coisas. E estão indo com esse propósito na igreja buscar o Senhor. Mas quando você busca a prosperidade de Deus, a prosperidade bíblica, ela vai envolver área espiritual, área emocional, área familiar, área financeira, área ministerial e área mental. Então fale o que eu vou falar agora: espiritual, emocional, familiar, financeira, ministerial e mental. Quero ver você lembrar disso durante a semana. Todas estas áreas são as áreas bíblicas. Deus não está te dando só a área financeira. Ele está te dando outras mais áreas para que você tenha a tua prosperidade. Agora, como eu faço? Como que Deus mostrou isso para Josué? O início do texto fala que não deixe de falar. Diga: não deixe de falar. Vocês sabiam que a prosperidade começa com as palavras? A prosperidade começa com as palavras. Silvane, meu amor, você é a mulher mais linda da minha vida e dessa terra. Isso é prosperidade. Porque toda vez que eu falar isso para ela, ela sempre será esta mulher amada na minha vida. Por isso eu chamo ela de princesa todos os dias. Você é minha princesa. Todos os dias ela é minha. Se você, mulher, não tem isso em casa ainda, está na hora de você falar assim: fale. Fale, amor. Ele vai falar assim para você: aqui para você, ó. Não faça porque eu estou falando. Mas eu estou falando como nós podemos ter a prosperidade. Prosperidade começa com as palavras. Se eu chego dentro da minha casa e falo assim: Senhor, lá em casa está uma folia agora, nós precisamos disso aqui, nós precisamos daquilo. Sabe como é que é isso? É prosperidade. Você está chamando a existência. Não significa que vai acontecer agora, mas você está chamando. Nós precisamos disso, nós precisamos desse detalhe, nós precisamos que isso aconteça. Isso é chamar. Nós precisamos falar. O que Deus estava falando para Josué, viu? Abra a sua boca. Não fique com a boca fechada. Fale de quem eu sou. Lembra que na semana passada eu falei sobre Josué, capítulo 24, versículo 15, que ele foi e confrontou os líderes de Israel e ele falou o quê? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que ele fez? Declarou, falou, chamou a existência. E por ele ter sempre declarado, você sempre viu Josué na graça, vivendo a prosperidade de Deus. Porque Deus ensinou isso a ele.
Agora, aquilo que domina a sua boca é o que domina o seu coração. Se você é de vagabundo, vagabunda para cima. Se você é de Lázaro não sei o quê. Se você é filho de não sei quem. Se você chama tudo isso para dentro da tua casa, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Fala para mim. O que acontece? Você chama maldição. Você chama problemas para a tua casa. Você chama problemas para a tua vida. E é este detalhe que nós precisamos cortar da nossa vida. Sabe uma outra coisa que eu vejo muito acontecer nos dias de hoje? As pessoas declarar assim: nada dá certo. Eu já falei algumas vezes isso na minha vida. Nada que eu faço dá certo. Alguém já falou algumas vezes assim: minha família nunca muda. Nunca vai mudar. Eu não consigo. Eu vou estudar. Eu não consigo, pastor. Eu não consigo. Você precisa estudar. Você precisa ler. Você precisa fazer. Eu não consigo. E quando você declara, você não vai chegar a lugar algum. Porque prosperidade de Deus não chega em lugar aonde nós declaramos palavras de derrota. Você pode trabalhar e dizer assim: esse trabalho é uma merda. Porque ele não anda, porque esse lugar aqui é uma droga, eu não queria trabalhar aqui. Esses dias eu vi um vídeo de uma moça que ela chorava de verdade, porque ela falava assim para a mãe: mãe, por que tem tantos boletos na minha vida? E eu achei que era uma brincadeira. E a mãe dando risada dela, e ela chorando assim, veementemente, dizendo: por que os boletos existem na minha vida? Por que esses malditos desses boletos estão na minha vida? É óbvio, só você não entende por que eles não existem na tua vida. Por que eles estão ali? Porque você está fazendo conta. Eu trabalho e só pago boleto. E quantas vezes nós declaramos assim: eu só pago conta, o tempo inteiro é isso, o tempo inteiro é aquilo. A Bíblia fala em Provérbios, no capítulo 18, versículo 21, que a língua tem poder sobre a vida e a morte. Se eu disser tal coisa, vai acontecer. Por quê? Porque eu estou declarando, eu estou chamando a existência. Por isso eu quero dizer para você: pare de declarar derrota. Diga para quem está ao teu lado: pare de declarar derrota. Fale assim: pare de se alimentar do negativo. Nós precisamos começar a declarar a fé. Eu creio, Deus vai fazer, Deus vai romper. Eu creio que nos tempos difíceis Deus vai nos tirar dessa situação. Eu creio que isso é passageiro, já está acabando. Fale aquilo que Deus quer que você fale a teu respeito. Fale daquilo que Deus quer que você fale da tua casa. Fale daquilo que Deus quer que você fale do teu ambiente de trabalho. Gente, vocês têm habilidades grandiosas. Vocês são pessoas que são craques no que fazem. E por que fica se amaldiçoando? Por que fica dizendo que não tem, que não pode, que não consegue? Vocês jovens que estudam, por que vocês não se valorizam dizendo assim: nossa, eu fui bem na escola, eu fui bem na faculdade, eu fui bem nos meus estudos. Ai, mas é que eu não tirei 10, viu? Eu sei que tem momentos da vida que você nunca vai ficar tirando 10 o tempo todo. A gente almeja, isso é uma meta, isso é um objetivo. Mas se eu não cheguei, não significa que eu sou uma porcaria. Não. Deus tem te dado sabedoria. Deus tem te dado conhecimento também. Aproveita isso. Eu às vezes converso com pessoas que eles dizem assim: eu perdi tempo na escola, eu não sei nada, eu não conheço nada, eu não consigo guardar. Gente, por que essas pessoas fazem isso? Porque lá naquele tempo elas declaravam derrota. E elas dizem que elas não lembram, elas dizem que elas não conseguem. Mas se você começar a declarar e falar: não, aquilo que eu recebi, aquilo que eu aprendi, eu tenho armazenado sim dentro de mim. Por quê? Porque Deus me deu conhecimento. Às vezes você recebe a palavra de Deus na igreja e você diz assim: eu não consigo entender nada que o pastor fala. Hoje foi um culto chato porque eu não consigo ter isso. Porque eu estava com a cabeça lá em Pato Branco, sei lá onde é que você estava, e você, porque não dá, porque eu não consigo. Toda vez que você faz isso, você bloqueia a bênção que Deus tem para você. Por isso, pare de chamar a existência de coisa negativa e
Declare as palavras que Deus colocou na tua vida e nos teus lábios. Deus colocou isso para Josué. Josué, não pare de falar. E sabe por que ele está falando isso? Hoje nós temos isso aqui nas nossas mãos. Não pare de falar deste livro. O que você recebe dele? O que você tem dele? Leia a Bíblia, gente. Eduarda, leia a Bíblia, Eduarda. Ficou branca agora, desesperada. Ai, meu Deus, eu. Leiam a Bíblia, gente. Vocês vão ver o quanto Deus vai trazer das riquezas, da revelação dele aqui. Nós precisamos buscar, nós precisamos querer mais, nós precisamos entender mais. Olha, vou te dizer uma coisa. Tem pessoas que estão indo nas igrejas que o pastor fala assim: quer ter riquezas? É só você fazer tal coisa. Você chega aqui na igreja, você faz assim, você entrega isso, você dá teu carro, você vai ver como Deus rompe, olha, Deus vai fazer isso. Sabe, Deus é amor, querido. Ele não vai cobrar de você nada. Fica tranquilinho, tá? Se você fizer uma coisa ilegal, lembre-se, Jesus já levou na cruz. Hoje está assim. Hoje está assim para a igreja ficar assim, ó. Ficar alugando a cabeça das pessoas. Eles não falam, leia a Bíblia, busque a palavra, sabe? Eles não fazem mais isso. As pessoas hoje querem trazer só o banho-maria, só aquelas coisinhas leves, gostosinhas de se ouvir. Aqui, ó, Deus está trazendo uma palavra gostosinha para Josué ouvir. Deus falou assim para ele: viu, filho, não canse de falar, não canse de me buscar, não canse de chamar a existência. Sabe, você viu os milagres que eu fiz? Você viu o romper que eu fiz? Eu abri o mar na frente de vocês. Eu dei comida para vocês todos. Eu dei água, eu cuidei, eu protegi. Eu dei o calor necessário. Eu dei o frio necessário que vocês precisavam. Eu fiz tudo. As sandálias dos seus pés não precisaram ser trocadas porque elas não gastaram durante 40 anos. Suas roupas permaneceram como novas. Porque Deus cuidou, Deus trabalhou. Fala de quem eu sou. Fala do que eu fiz e de que o que eu posso fazer através da vida de vocês. Eu gosto daquela passagem quando Josué com Caleb são um dos 12 espias e vão até a terra prometida antes deles entrarem. E Moisés tinha pedido para eles irem. E quando eles voltaram, a Bíblia fala que eles trouxeram um cacho de uva que era carregado com 2 pessoas. Eles colocaram assim, amarraram o cacho de uva e 2 pessoas carregavam um cacho de uva. Para vocês verem tamanha era a bênção nessa terra. E mesmo levando, e mesmo vendo as maravilhas do que existia naquela terra, aqueles 10 homens dos 12 olharam com um olhar negativo. Esqueceram de ver o Deus que eles serviam. E eles não conseguiram ver a prosperidade. Por quê? Porque eles não declararam. Eles olharam a parte negativa. Nós precisamos mudar o nosso linguajar. Porque prosperidade também é aprender a falar da vida. O que vocês hoje estão passando para as pessoas lá fora? Não quero que vocês me respondam. Mas você, Cássio, lá no meio da empresa, o que você fala para eles? Liz, você está lá no hospital, o que você fala para eles do poder de Deus? Cristi, o que você fala? Josi, o que você fala? O que vocês falam do amor de Deus lá? O que Ele fez na vida de vocês? Vocês têm passado as riquezas ou vocês têm passado as derrotas? Ou vocês têm passado o negativo ou vocês têm passado as maravilhas do que Deus tem feito? Sabe o que acontece? Satanás, ele está sendo tão miserável, que tem muito crente que está com medo de falar por medo de que as pessoas tenham inveja. Não é assim? Pastor, mas daí vai vir um monte de encrenca para o meu lado, então é melhor eu não falar nada. É isso que o diabo quer, que você fique calado, que você não testemunhe, que você não fale. Quando você falar, lembre-se, eu preciso me revestir, eu preciso buscar a presença do Senhor, eu preciso declarar cada dia que eu vou enfrentar uma batalha, mas eu estou indo em nome do Senhor dos Exércitos.
eu revisto não só a minha vida, mas eu revisto toda a minha casa. Vocês acham que eu só vou orar por mim? Eu oro pela minha casa, eu abençoo a minha família, eu revisto todos com o sangue de Jesus. Eu oro por vocês como igreja, revisto vocês também. Mas em muitas ocasiões, o que Deus está querendo colocar em nosso coração, sou eu e você que precisamos fazer isso por conta. Não é esperar que o outro faça por mim. Tem criança. Mãe, onde é que está o negócio? Mãe, pai, conhecem? E por que eles fazem isso? Porque os pais não deixam eles fazerem. Os pais vão lá e eles mesmos fazem. Então o que a gente precisa fazer? Cortar para que eles possam ir, para que eles possam aprender. É assim também no Senhor, nós precisamos ir, precisamos dar os passos. Amém? Uma outra situação que aqui ensina sobre o segredo da prosperidade é que o Senhor fala para ele assim, que além de falar da palavra, você precisa meditar na palavra de dia, de noite. Fala de dia, de noite, de dia, de noite. A prosperidade, gente, ela nasce de uma mente transformada. E eu falei sobre meditar. Meditação, quando a gente vai meditar, a palavra não é assim, ó. Tem gente que acha que meditar na palavra é assim, ó. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué. Isso não é meditar. Quando a gente fala de meditar, a ideia da palavra meditar é pensar o que você leu. Você pensar continuamente. É você refletir. Como nós estamos fazendo aqui hoje. Nós estamos lendo esse versículo e nós estamos entrando dentro do versículo. Nós estamos pensando nas palavras. Nós estamos refletindo elas. E nós também precisamos alimentar a nossa mente com esta palavra. Não adianta nada você pegar e ler o versículo e depois você ver o horóscopo. Não adianta nada a gente cantar música de louvor por 1 hora ou 2 horas em casa e depois que você saiu do louvor ou saiu do carro, você manda o outro plantar caju. Não adianta. Nós precisamos alimentar a nossa vida. Nós precisamos alimentar a nossa mente com a palavra de Deus. Nós sempre vamos viver em guerra mental, direto, inimigo batendo. Por que nós vemos hoje pessoas ansiosas? Por que nós vemos hoje pessoas comparando-se com outras? Por que nós estamos vendo o medo tomar conta de muitos? Gente do céu, quando a gente olha na internet, aqueles comentários que olha, a bomba que vai cair, a bomba disso, esse negócio de Hormuz, a guerra que está tendo entre Irã e Estados Unidos, a Rússia com a Ucrânia, não, porque agora está vindo a China, porque agora o Lula vai não sei o quê, porque agora vai... Para com isso. O que o mundo quer é que a gente viva no medo. E nós não estamos aqui para viver no medo. Nós entendemos que as batalhas virão, mas eu estou no Senhor e o Senhor está na minha frente, conduzindo a minha vitória. Nós cantamos que o caminho de Deus é o quê? Perfeito. E a palavra do Senhor é poder. Por isso nós declaramos a cada dia. Sabe, o que eu vejo muitas vezes hoje é pessoa cheia de informação. Muita informação. Mas uma vida vazia da palavra de Deus. Você viu o que acontece? Você sabe o que deu? Essa semana eu fiquei tão indignado com uma notícia. Virgínia terminou com Vini Júnior. Vocês viram isso? Vocês leram isso? Fala, eu li em algum lugar. Todo mundo leu. Alguma coisinha você viu. Alguém falou. Eu pergunto para vocês. E daí? O que isso interfere? O que isso faz?
gerar dentro de nós nada. Nós sabemos que não gera nada, mas o que a gente faz? A gente quer ter a informação. Aí quando Deus fala assim, eu tenho prosperidade para te dar, eu tenho palavras de vitória para você. Sabe, o meu servo Josué, eu entreguei esta palavra para ele. Aí você fala assim, pare com isso, eu já estou desde pequeno na igreja. Eu podia falar para vocês, eu desde que nasci eu estou dentro da igreja evangélica. Desde que nasci, eu fui criado dentro da igreja evangélica. Eu sei tudo e um pouquinho mais. E ainda não sei tudo. Para mim eu acho que eu sei tudo, mas eu não sei. Mas tem muita coisa que eu sei. Eu podia falar para vocês assim, viu? Pare com esse negócio de Deus aí. Pare, que eu já ouvi, eu já revi, eu já fui um monte de coisa. E olha, não acontece nada disso. Nada. Eu podia falar isso para vocês. Mas eu falo? Eu prego isso? Por quê? Eu vivo a palavra. Porque eu sei que vai ter momentos assim. Mas quando a minha mente é transformada no Senhor, eu sei que Ele opera a sua graça. E eu não vivo de informações. Eu vivo a palavra dEle. Por isso é muito difícil. Querer crescer, querer romper, querer prosperar, é ter Cristo dentro da sua vida e guerrear por isso. E conquistar nisso. E lutar por isso. O que eu vejo hoje é que as pessoas não querem lutar. Eu quero fazer um muro na minha casa. O que você tem que fazer? Você tem que trabalhar para fazer um muro. Mas eu não quero contratar, então eu vou fazer. Então o que você tem que fazer? Arregaçar as mangas e fazer. Mas as pessoas não querem trabalhar. As pessoas hoje não querem procurar trabalho. As pessoas hoje acham que ganha pouco. As pessoas hoje não têm vontade de fazer as coisas. Como que você vai crescer? Como que você vai romper? Como que a prosperidade vai vir na sua vida se você não corre atrás? Se você não permite a transformação na sua mente? Eu quero te colocar algumas perguntas aqui. O que hoje ocupa a sua mente todos os dias? O que ocupa a sua mente? Amanhã. O que está influenciando os seus pensamentos? Vocês já pararam para ver isso? O que tem influenciado teus pensamentos nesses dias? Ou durante todo esse ano? O que você tem consumido e você tem se aproximado? Você tem se afastado de Deus? Já pararam para pensar nisso? Talvez dessas perguntas que eu fiz, nenhuma você respondeu. Nenhuma você respondeu. Mas se eu falasse assim, vocês sabiam que se você aplicar o seu dinheiro no tesouro tal, lá do governo federal, você vai ter um rendimento tal. Ou se eu falasse assim, faça uma aplicação mensal de tanto e tanto por mês, e você vai ganhar tanto no final do mês dos juros, tenho certeza que os teus olhos e ouvidos estariam... Mas o que ocupa hoje a tua mente? O que hoje você tem dado prioridades? O que hoje você tem buscado? Você tem procurado Deus ou você tem se afastado de Deus? Pensa um pouco nisso. A prosperidade vem no meditar na palavra. E quando a gente medita, ela transforma a nossa mente. Amém? Uma outra situação. Deus pede para Josué cumprir a palavra fielmente. Fala assim, fielmente. Vocês sabiam que prosperidade está ligada à obediência? Fale, obediência. Obediência. Deus ele não prometeu para Josué a prosperidade para quem conhece a palavra, mas para quem pratica a palavra. Não é só conhecer, viver. Mas eu estou vivendo e não tenho nada. Eu estou vivendo e eu vejo a riqueza dos outros. Isso é comparação. Quando você se compara com o outro, você está bloqueando algo na sua vida que não deveria. Se você tem a certeza e a convicção de que você é um homem, uma mulher obediente à palavra de Deus, se você é fiel ao Senhor, você não se preocupe com o teu amanhã.
Você não se preocupe com as tuas riquezas. Você também nem se preocupe com a tua salvação, porque você já sabe que o Senhor está agindo através de você e que você tem buscado a face dele e que o teu lugarzinho lá na glória está sendo preparado por Deus. O que tem acontecido hoje é que, eu vou falar uma real para vocês. Alguns anos atrás, 20 anos atrás, as pessoas obedeciam muito mais do que hoje. As pessoas eram mais fiéis do que hoje. Vocês podem dizer que não, mas eu posso afirmar a vocês que antigamente, há 20 anos atrás, certo? As pessoas eram bem mais fiéis do que hoje. Por que elas eram mais fiéis? Porque elas buscavam e elas viviam a palavra. Mas com o tempo, elas foram brincando com Deus. Então era assim, Deus me dá uma palavra. Eu tenho que perdoar o próximo. Ok, mas se eu não perdoar, o que vai acontecer? Aí não perdoava e tal, continuou a mesma coisa. Se eu sonegar impostos, falavam que ia vir um peso sobre a minha vida. Mas vamos testar, vamos ver como é que é esse ano? Aí a pessoa ia lá, não aconteceu nada. Então elas começaram a desafiar a palavra de Deus, certo? Elas começaram a colocar em prova a palavra de Deus para ver se acontecia algum mal. E daí não acontecia mal, sabe por quê? Porque Satanás cegava. Satanás ele vai cercando, vai cegando e vai fechando a visão das pessoas. Aí você cai na ilusão de que você está fazendo o correto. E você não está. Você está caindo na ilusão de que, eu estou sendo fiel a Deus quando eu dou uma oferta, por exemplo. Não está. Fidelidade é tudo. Fidelidade é dizer assim, Senhor, eu sou fiel ao Senhor até a morte. Porque o Senhor foi fiel dentro da meta e do compromisso até a morte de cruz. O Senhor não arredou o pé em nenhum momento. Mas nós arredamos. Porque a gente acha assim, tem crente que é assim também. Eu quero ter o tempo eu vou chutar tudo. Não adianta esse negócio de ser igreja, de ser crente. Eu vou pro mundão. Vai pro mundão. Vai pro mundão, faz tudo o que quer, bababá. Aí quando a porca torce o rabo, ai Jesus, eu quero você de novo, Jesus, Jesus, Jesus. Aí a pessoa faz isso o tempo todo na vida. Falta de fidelidade, falta de pegar e tomar posse da palavra, falta de declarar e dizer assim, olha, eu quero viver isso. Sabe, não apenas escute a palavra de Deus, mas tome posse da palavra de Deus. A minha esposa tem falado assim, às vezes eu chego em casa, ela fala para mim, né? Ela é um retorno maravilhoso para mim. Ela fala assim, nossa, a palavra hoje foi maravilhosa, eu gostei muito e tal. Que bênção que um recebeu. Ela recebeu, pelo menos. Ela prestou atenção. Aliás, ela sempre presta atenção porque ela tem todos os detalhes. Que nem ela fala, eu sei tudo que você fala. Eu sei quando a palavra muda. Eu sei quando não sei. Ela fala tudo, né, amor? Fala todos os detalhes. Mas e você? Você escuta e absorve e vive essa palavra? Não só a minha, mas quantas ministrações você já ouviu e que às vezes entrou e saiu? Você compartilha das maravilhas de Deus? Eu tenho feito os vídeos diários agora, de segunda a sexta. Alguns vão lá e repostam. Outros não estão nem aí. Ai, pastor, vai 7 minutos, 8 minutos. E eu ainda vou entrar no YouTube e vou ficar um tempão lá. Sabe por quê? Para falar do amor de Deus, para falar do que Deus tem, ninguém vai dar tempo para você. Eu falo porque amo o Senhor. Tem gente que fica falando de ganhar dinheiro todo dia e você ouve. E por que quando é para a palavra de Deus a gente não quer? Você é obediente à palavra do Senhor? Se eu falar de dinheiro para você, eu só tenho uma coisa para falar para vocês. Sejam fiéis no dízimo. Por que tem que falar de dízimo? Porque é aí que está o teu problema. Se você se revoltou por eu falar de dízimo, de dinheiro, e você ficou dentro do teu coração, ai, que não gosto desses assuntos, que não sei o quê, é aí o teu problema. Fidelidade está aí também. Quer ter riqueza na tua vida? Seja fiel, gente. Seja fiel nas tuas finanças.
Porque o que o versículo falou no final? Medita na palavra. Primeiro ele fala lá no começo, medita na palavra, certo? Aí ele fala para nós, para a gente guardar essa palavra, para a gente ser fiel. Aí que ele vai falar assim, para que você veja a prosperidade sobre a tua vida, e você vai ver que os teus caminhos serão o quê? Bem-sucedido. Deus não colocou, primeiro você é próspero e depois você lê a Bíblia, depois você é isso. Não. Ele fala depois. Porque Ele quer ver nossa atitude, Ele quer ver a nossa obediência, Ele quer ver a nossa fidelidade, para depois a prosperidade vir. Seja fiel nos teus dízimos, seja fiel na tua oferta. Não fique preso. Gente, você fica preso por causa de trezentão, por causa de... Ai, mas é muito. Ai, mas não sei o quê. Ai, tudo é reclamação, tudo é murmuração. Aí vai lá na igreja. Por quê? É assim. É diferente. Aí vai lá no Edir Macedo. Me dá. Eu não entendo. Aí, pastor, mas é que lá. É que não. Talvez essa é a tua visão. É porque você fica olhando o bem material. Mas sabe, a maior riqueza, eu vou falar a minha maior riqueza, é olhar para a minha casa e ver nós 4 lá em casa. É ver nós indo trabalhar, voltar, acordar cedo. É ver os gordinhos ficando gordinho. É ver os magrinhos ficando magrinho. É você comer, sabe? Às vezes você come uma polentinha agora, né? No friozinho é bom uma polentinha com um molhinho vermelho, assim, um queijinho. Isso é prosperidade, gente. Você pegar e poder sentar às vezes em casa, assistir alguma coisa, grudadinho com a tua esposa, né, amor? Comendo pipoquinha, comendo... Você quer me dizer que prosperidade é ficar viajando o tempo todo? Prosperidade é você ter os melhores carros. Prosperidade é você ter joias. Prosperidade é ter isso. O que Deus está falando para nós, que a prosperidade está em tudo. Ele está nas emoções, está no financeiro, está no mental, está em tudo. Está na família. Por que eu quero apenas em uma área? A prosperidade ela está em todas as áreas. Só que prosperidade sem obediência é destruição. Olha assim, prosperidade sem obediência é destruição. Vou te falar de novo. Se você hoje quer viver uma vida financeira abundante, com dinheiro na conta, com suas contas em dias, seja fiel nos dízimos com o Senhor. Seja fiel. Não importa quanto você vai entregar, seja fiel. Você vai vir no bazar, você vai vir aqui no sábado, compre, abençoe, dê para as pessoas o que precisa. Sabe, eu fiz um levantamento das roupas lá ontem, nós estávamos mexendo nas roupas e tal, nós separamos as roupas, que era caco, rasgado, eu joguei fora, não trouxe para cá. Nós pegamos tudo que é rasgado, e a gente nem sabia que tinha roupa rasgada. Porque você vai deixando lá e não mexe. Aí nós olhamos, eu vi cada uma das minhas peças de roupa, fui lá, olhei, está rasgado, joga fora. Está pintado com tinta, joga fora. É aquelas roupas que a gente usa fazer manutenção em casa. Joguei tudo fora. A pastora também e tal. E aí eu vi algumas peças de roupa, eu coloquei uns casacos, que agora eu não estou mais tão grandão, né, gente? Vocês podem falar, não, pastor, você está diminuindo. Falem, por favor, certo? Mas eu sei que eu diminui, sabe por quê? Eu pus uns casacos lá, os casacos estão assim enormes. Eu falei, glória a Deus, sabe que você olhar nesse espelho e falar assim, nossa, eu estou conseguindo. Está indo bem a coisa, está indo bem. E na mesma hora eu fiquei assim, eu vou ter que ficar guardando esse negócio? Não. E eu já na hora assim, já começou a me vir pessoas na mente. Esse aqui vai ser para tal pessoa. Quando eu for em tal lugar, quando eu for, esse aqui eu vou entregar para esse. Esse aqui, ó, tá novinho, eu usei 2 vezes. Esse aqui eu vou dar para aquela pessoa. Já está tudo direcionado. Por quê? Vai ser bênção na vida de outro. E sabe, nessas horas eu vejo assim, como é bom ser um homem fiel a Deus.
Como é bom ser um homem fiel que não se perturba com o que entra ou com o que sai. Mas eu sei que Deus está agindo e operando. E eu não vou deixar que a falta de obediência venha destruir a minha vida e o meu lar. Vou continuar obedecendo. Seja aqui, seja fora daqui, seja onde o Senhor nos enviar. Sempre vou ser fiel ao Senhor. Seja fiel, querido. A mesma riqueza que Deus tem lá, tem aqui também, através da tua vida, sendo fiel. Aí o versículo fala assim: só então, quando Deus fala para ele ser fiel, para Josué, aí tem uma parte do versículo: só então vai acontecer o que você está pensando, que é a prosperidade. Existe uma ordem para as coisas. Com Deus é assim. Não é primeiro dar para a gente. Primeiro é a obediência. Primeiro é buscar a palavra. Primeiro é testemunhar a palavra. Só então a prosperidade é derramada. Quando eu era jovem, eu fui na Universal algumas vezes. Fui lá conhecer a Igreja Universal. Ela era muito falada na época, ela era detonada pelo mundo afora. Eu, muito do curioso, falei, eu tenho que ir lá. Vocês acreditam que até uma vez o bispo me chamou, sabia que eu estava estudando para ser pastor, e ele queria que eu fosse pastor da Universal. Eu nem era pastor de nada ainda. Não, vem para cá, porque aqui você faz o nosso curso, aqui você já vai ser pastor, aí você vai ter lá, vai trabalhar junto com o bispo, não sei o que, da sede você vai ter assim. E você pode escolher o carro, você pode escolher os melhores ternos. Nossa, eu lembro disso, claramente. Mas quando eu ia nos cultos lá, uma das coisas que me chamava a atenção, nós temos um olhar errado muitas vezes, porque nós achamos que aqueles homens só ficam pedindo. Mas sabe, em muitos cultos que eu fui, existia uma essência da palavra antes. Se você vai num lugar para ter o olhar crítico, você vai trazer o quê? Crítica. Mas se você vai com um olhar de homem de Deus, de mulher de Deus, você vai ver que a palavra de Deus está lá em sua essência. O que acontece é que eles lançam desafios que exigem muito das pessoas. E essas pessoas, por elas estarem assim tão desesperadas, elas aplicam uma fé tão grande, elas tiram tudo, elas depositam toda a fé delas naquele ato que foi declarado. E elas começam a viver aquela palavra. E aí vocês não podem falar o contrário, porque eu sou prova e testifiquei disso. Eles proclamavam a palavra e muitas daquelas pessoas estavam lá declarando a vitória do Senhor na vida delas, porque elas entregaram o seu tudo. Tudo. Elas ouviam a palavra. Elas não estavam atrás de riquezas. Elas se entregaram no momento de dor. Elas entregaram tudo delas no momento de dor. E eu via pessoas vindo de a pé, quilômetros para ir naquela igreja. Eu vi. Mas sabe por quê? Porque elas tomaram posse da palavra. Eu quero dizer para vocês, tomem posse da palavra de Deus, que só então a prosperidade do Senhor acontecerá. Josué viu isso, mas primeiro ouviu Deus falar: medita na minha palavra, fala da minha palavra, obedeça a minha palavra. Só então eu libero a prosperidade sobre você. Deus trabalha por princípios, querido. Princípios. Hoje nós vemos pessoas que querem resultado rápido, querem um processo ligeiro das coisas, querem um crescimento sem disciplina alguma, querem conquistas sem maturidade alguma. Deus, ele trabalha por princípios. E o último ponto que eu queria deixar para vocês. O verdadeiro sucesso começa em Deus.
Para o mundo, sucesso é dinheiro, status, fama, aparência. Para o Senhor, fidelidade, obediência, permanência nele e relacionamento com ele. Repetir: fidelidade, obediência, permanência, relacionamento com ele. A gente vê hoje pessoas famosas, super famosas, o tempo todo na mídia, mas vazias por dentro. Não estão repassando nada. Mas quando você está cheio da presença do Senhor, você vai ver a glória dele se manifestar. Você vai ver que quando Deus está à frente de tudo, você é um homem e uma mulher bem-sucedido. O segredo da prosperidade está nisso. O segredo de ter as riquezas de Deus está nisso. Vocês são ricos, vocês são cheios da presença e da glória de Deus. Mas o que Deus quer hoje trazer para nós, a revelação daquilo que nós precisamos sempre lembrar. Preciso meditar na palavra, preciso falar da palavra, preciso praticar a palavra de Deus e preciso permanecer em Deus. Não brinca com Deus, gente. Deus quer você, Deus precisa de você, Deus ama você e Deus vai romper através de você. Não olhe as circunstâncias. Eu lembro que tinha uma música que falava: não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor, grande amor. Não me guio por vista. Nós não somos guiados pelo que vemos, somos guiados pelo poder do nosso Deus eterno. Por isso eu quero pedir a você que se coloque de pé nesse tempo, que você nessa noite possa perguntar para você: o que tem governado a sua vida hoje? Que hoje tem sido algo que tem movido o seu coração hoje? E se você não está vivendo de acordo com aquilo que Deus quer que você viva, se alguma palavra que eu ministrei hoje, em alguma delas que você não está vivendo, que você entende que você está de uma forma não errada, mas que você estava vacilando, quero te dar a oportunidade de vir aqui à frente, para que eu possa orar por você, mas que você receba o que Deus tem preparado para a tua vida. Por isso, feche os seus olhos. Esse é um tempo em que nós podemos refletir. Esse é um tempo em que nós podemos dizer: Senhor, eu ouvi a tua palavra, eu ouço a tua palavra, mas tem áreas aqui, ou tem uma área que eu preciso consertar. E esse é o tempo que o Senhor está falando para nós. Se você tem essa área, você pudesse ter a coragem de vir à frente. Você não tema, não fique preocupado, mas que você possa dizer assim: Senhor, quem tem que governar a minha vida é o Senhor. Quem tem que operar na minha vida é o Senhor. Chega de mentira, chega de ilusões, chega de ficar confrontando o Senhor. Quantas vezes nós vemos pessoas confrontando Deus? Quantas vezes nós vemos pessoas guerreando contra Deus? Quantas vezes nós vemos pessoas que estão fugindo da presença de Deus? E a prosperidade ela não vem. Às vezes você olha para o teu trabalho, você olha lá, não acontece nada, minha vida está parada, eu ganho e perco. Por que tudo é uma bagunça? Por que eu não consigo ter isso ou aquilo? Irmãos, está faltando você olhar para o Senhor. Está faltando você dizer: Senhor, eu preciso que o Senhor trabalhe com mais ênfase na minha vida. Preciso, Deus, permitir que a tua mão venha a trabalhar no meu espiritual, no meu emocional, na minha área familiar, nas minhas finanças, no meu ministério. Sabe, desses pontos aqui eu posso falar um monte de coisa para vocês. Como está a tua vida espiritual? Quantas pessoas você tem cuidado, tem falado do amor de Cristo? Como que você tem buscado a palavra de Deus? Você tem orado, você tem lido a Bíblia? Posso falar das emoções? Como estão as tuas emoções? Às vezes você está tão perturbado que o teu casamento não está legal, porque você espera alguém na tua vida para chegar e não chega. Por que Deus, o Senhor, me escolheu para viver essa luta? Por que eu choro o tempo todo? Por que eu reclamo o tempo todo? Por que a minha vida não vai? Às vezes você tem essas perguntas e precisa entregar para o Senhor. Às vezes você olha para a tua família, você até vê bondade, vê alegria, vê graça,
Mas tem momentos que você não vê mais nada. Tem momentos que olha assim para a tua família e fala: meu Deus, é o tempo inteiro problema, é o tempo inteiro dor de cabeça. Fala para o Senhor. Vem aqui na frente, não tenha medo não. Eu não tenho vergonha, de maneira alguma. Venha porque você sabe que precisa ajeitar algumas áreas. Talvez na tua vida financeira, meu Deus do céu, a vida financeira é um caos. Tua vida financeira não anda. O dinheiro está sendo consumido por Satanás e você acha que não, é um erro só meu. Não é, gente, é falta de fidelidade. Deus quer trabalhar isso na tua vida. Eu não estou falando de uma palavra de ilusão. Eu estou falando daquilo que Deus me ensinou durante tantos anos. E às vezes Satanás tenta derrubar a gente. Ele tenta fazer você trupicar nas palavras. Ele tenta mostrar: não, você não vai conseguir. Mas o Senhor sempre é a nossa rocha, a nossa fortaleza. Ministerialmente, como é que você está? Hoje a gente vê um povo fugindo o tempo inteiro do ministério de Deus. Ninguém quer servir, ninguém quer se dispor. Como está a tua mente? O que hoje você tem recebido na tua mente? O que você hoje tem trabalhado nessa tua mente? O que você hoje tem recebido, que a tua mente está tão bombardeada desses assuntos? Sabe, são esses pontos que eu queria deixar para vocês. Deus não te trouxe aqui para você ficar parado. Deus te trouxe aqui para você ser um referencial de bênção. Deus te trouxe essa casa para adorar junto com todos nós, mas para te abençoar de uma forma especial. E você que está aqui na frente, eu queria falar assim para você: Deus nunca deixou de amar vocês. Nunca. E todo sonho que Ele tem para você vai se cumprir e vai acontecer. Mas primeiro fala para Ele. Diga: Deus, minha vida estava assim. Meu coração estava assim. Eu quero aprender. Eu quero conhecer. Me ajuda nessa área. Me ajuda porque sozinho, eu quero te dizer uma coisa. Sozinho você não vai conseguir fazer. A gente precisa do próximo. Por isso, Pai, nessa noite, aqui estão homens e mulheres que amam o Senhor, que estão entendendo a Tua voz hoje de uma forma especial. O Senhor está trazendo uma revelação à mente deles e ao coração deles. E que essa noite seja uma noite onde seja um divisor de águas na sua vida. E vai ser sim, em nome de Jesus. Tudo aquilo que você até então vivia como dor, tudo aquilo que até então você vivia e atrapalhava a sua vida, toda a interrogação que estava dentro do teu coração, que comece a cair por terra nesse instante agora, em nome do Senhor Jesus. Que você nesta hora possa entender que o Espírito Santo de Deus está agindo na tua mente e no teu coração. Que sobre a tua vida e a tua mente, o Espírito Santo de Deus venha renovar e venha cair por terra tudo aquilo que o inimigo tentou bloquear na sua vida. Tudo aquilo, os medos, inseguranças, tudo aquilo que tentou atrapalhar você, em nome de Jesus. Seja liberada sobre a tua vida a prosperidade de Deus, a unção de Deus, para que você venha romper e veja o poder sobrenatural desse Deus eterno, tão poderoso, que está trabalhando a cada dia na tua vida. Cuida de cada detalhe, Senhor, pois você é escolhida e separada pelo Senhor, amada do Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a tua mente e o teu coração sejam sempre moldados por Deus. Mas tudo aquilo que o inimigo tentou bloquear, todas as palavras, tudo aquilo que ele tentou amarrar e prender na sua vida, ele perde hoje toda a ação dele, porque o sangue de Jesus é derramado sobre você e sempre esteve presente e operando sobre a sua vida. E que em nome de Jesus todas as batalhas da mente, tudo aquilo que veio e tentou derrubar, destruir, está sendo completamente destruído em nome de Jesus. Que as palavras do Senhor se tornem vivas e reais, e
que ainda neste ano você veja as maravilhas de Deus em tudo, porque o Senhor está desenhando cada passo. Seja fiel e o Senhor será cada vez mais fiel contigo. Nunca te desamparará e nunca te deixará só, pois o Senhor está agindo e operando. Cuida, Pai, de tudo, de tudo, de tudo, Senhor. Afasta as preocupações. Afasta, Senhor Deus, tudo aquilo que impede de muitas vezes agir pelo mover da fé. As batalhas, elas são intensas, elas são grandiosas aos seus olhos, mas para o Senhor são apenas como pequenas pedrinhas que estão no meio do seu caminho. O Senhor é contigo e o Senhor te abre portas. O Senhor te fortalece. E que todos esses medos e inseguranças que estavam sobre ti sejam retirados em nome de Jesus, para que você possa prosperar nos teus caminhos, para que o teu ministério seja frutífero, para que as tuas finanças sejam abundantes, para que o abrir de portas do Senhor seja constante sobre a tua vida. O Senhor faça resplandecer sua graça e sua glória sobre ti. Os céus estejam abertos sobre a tua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor traga sobre a tua vida graça e vitória. Pai, aqui está teu servo. Que o Senhor, ó Pai, transforme, porque de hoje em diante eu sei, e o Senhor assim mostra, que há uma grande, grande mudança, transformação em todos os aspectos. Perguntas virão, dúvidas virão, mas o Senhor te dará a resposta. O Senhor mostrará os caminhos e você verá o quanto Deus tem de grandioso e poderoso a ser derramado sobre ti. O Senhor tem te levantado para viver um tempo onde a graça dEle e o poder dEle se manifestarão em tudo e em todas as coisas. Segue o seu caminho, e o Senhor lhe mostrará e trará a você toda a orientação que você precisa. Que o Senhor mostre, Pai, e traga abundância sobre a vida do teu servo. Abençoa, abençoa, abençoa e abençoa, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor traga direção sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. E o Senhor diz: não temas, porque eu estou contigo. Eu estou sobre ti, eu opero sobre ti. Eu lhe dou a palavra profética de que em tudo e em todas as coisas que colocares tua mão, ali haverá a bênção e haverá a multiplicação. Não tenha medo, não se preocupe com o amanhã, porque eu sou o Senhor teu Deus. Tudo que me pedires sempre te abençoarei. Estou sempre à tua frente e romperei sempre as batalhas a qual vieram sobre a tua mente e o teu coração. Que o Senhor transforme tua casa em um lar repleto de alegria e bênção sempre. Que o Senhor levante o teu ministério, que o Senhor levante a tua vida e a tua casa para viver a bondade e a prosperidade do Senhor a cada dia. Cuida do teu servo, Pai, abençoa ele, abençoa por onde ele for, que todos os teus caminhos sejam guiados pelo Senhor. Traz sobre ele tua cura, Pai, como assim nós temos profetizado e declarado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Senhor traga sobre a tua vida a orientação, a palavra profética. Que a tua casa seja uma casa de adoração, uma casa de gratidão. Que o Senhor traga sobre a tua vida a direção sempre dos seus passos, para que você ande sempre dentro da vontade do Senhor, dentro da orientação do Senhor. Que não tenha medo, que o medo seja retirado da tua vida, que a batalha na tua mente caia por terra, que toda batalha e conflito que há dentro desta mente, dentro do seu coração, seja completamente destruído, e que o Senhor opere as suas maravilhas desse dia em diante, que haja esse divisor de águas a partir desta noite, que o Senhor comece, Deus, a realizar grandes coisas, como o Senhor assim tem prometido aos seus. Que a tua glória e a tua graça estejam presentes sobre ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A cada um de vocês que vier à frente, queridos, que o Senhor entregue sobre vocês sempre a palavra profética de bênção, e sejam fiéis ao Senhor. O Senhor vai pedir coisas a vocês, o Senhor vai orientar vocês,
a vocês procurarem Ele, a vocês quererem entender alguns detalhes, corram atrás, pois o Senhor vai ensinar e vai mostrar, e o Senhor vai trazer o esclarecimento ao seu coração. E além disso, você viverá aquilo que Deus hoje está derramando na tua vida, porque hoje os céus se abriram sobre esta área da sua vida que você entregou aqui nessa noite, e o Senhor trouxe a sua glória e a sua graça, em nome de Jesus, amém? Eu queria pedir que vocês retornassem ao seu lugar, vocês ali sentados, continuem com os olhos fechados. Pai, eu quero orar antes de nós ofertarmos e pedir a tua bênção sobre a vida financeira de cada um. Sim, Pai, a vida financeira. Eu sei que aqui nós temos muitos desafios no nosso dia a dia. Eu sei que o ambiente profissional, ele é um desafio constante na vida de todos. Muitos de nós ficamos às vezes preocupados, muitos de nós precisamos ter ideias, e o Senhor sempre nos dá toda a ideia, o Senhor nos dá a palavra, o Senhor nos mostra o caminho. Mas eu quero, Pai, em nome de Jesus, abençoar cada homem, cada mulher, cada jovem, cada adolescente nesta igreja, para que sejam sempre verdadeiros filhos que o adorem, não, Deus, para ter um retorno gigantesco monetário, mas que eles sejam adoradores do Senhor, dizendo: Pai, eu te agradeço, porque o Senhor tem sido um Deus fiel, um Deus que tem me abençoado de maneira grandiosa. E por isso, Pai, nessa noite nós vamos levantar ofertas ao Senhor, nós vamos entregar nossos dízimos e primícias. Eu quero desafiar você, irmãos. Quando eu falo desafiar, não é que você precisa fazer algo gigantesco, mas você precisa fazer aquilo que é do Senhor, de você entregar a tua oferta nessa noite, de entregar o teu dízimo, a tua primícia, como você sempre faz, com amor, com gratidão. Mas se o Espírito do Senhor está hoje corrigindo rotas na sua vida, que você aceite a correção do Senhor. E essa correção é para que você seja bem sucedido ainda mais do que você já é. Por isso, Pai, nós já queremos entregar estas ofertas agora. Recebe cada uma delas, Senhor, como uma oferta de gratidão e amor. Vocês podem preparar a sua oferta. Vocês têm os envelopes nas cadeiras. Você pode usar a chave Pix nesse tempo. E eu quero te convidar a adorar o Senhor e a entregar essa oferta de amor a Ele, em nome de Jesus. Se você tem envelope aqui, traz aqui à frente. Quero ungir a sua vida em nome de Jesus. Você que está fazendo pelo celular, receba do Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa teu servo, abençoa tua casa, abençoa tua serva, tua casa, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, abençoa os teus servos, abençoa, Pai, tua serva, a casa dele seja abençoada, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém? Deixa a palma da tua mão assim levantadinha. Vamos abençoar a tua semana. Amanhã a gente tem culto aqui na igreja. Eu queria pedir ao pessoal dos ministérios, se você está na escala, por gentileza, venha amanhã aqui. Nós precisamos que você venha na sua escala. Se você quer receber a continuação desse estudo, nós vamos ter amanhã também a ministração, a continuação desta palavra. Mas nosso culto é para ser bênção na vida de quem vai estar aqui, como é na tua vida hoje, será amanhã na vida de cada pessoa que estará presente. Mas que seja uma semana repleta das bênçãos, das alegrias e do poder do Senhor. Pai, sobre cada vida, eu sei que o Senhor derrama teus presentes, tuas maravilhas. E nesta hora nós recebemos a tua porção. Obrigado, Jesus, porque viemos na tua casa para te adorar, te buscar, ter tempo de comunhão em família e agradecer ao Senhor, porque o Senhor cuida de cada detalhe. Agradecer porque podemos entregar nossas ofertas, agradecer porque nós podemos entregar o nosso louvor, nossa adoração ao Senhor, de todo o nosso ser. E sair daqui hoje presenteado é um imenso privilégio. E eu sei que nessa noite você está sendo presenteado por Deus. Receba a porção que o Senhor tem na tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, amada igreja, e lhe conceda a paz e uma semana repleta da alegria, da graça do Senhor e a presença do Espírito Santo, agindo e operando sobre a tua vida em tudo que você for fazer. É assim que nós oramos, gratos no nome de Jesus. E quem concorda diz amém e amém. Deus te abençoe, vão na paz do Senhor. Tem um cafezinho lá atrás, beleza? Quinta-feira, lá em casa, Rede de Homens, Homens de Honra, às 8 horas, 8h30, ok? Quinta-feira agora, 8h30 lá em casa, Rede de Homens. Deus abençoe, vão na paz, queridos.